Minha gente querida, boas-vindas para todo mundo. Boa noite, boa tarde, bom dia. Qualquer que seja a hora, estejamos sempre conectados com Deus, entre nós, para o amor, para a paz, para o bem. E a frase que a gente começa as nossas leituras de hoje é de Emmanuel, do livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier. Saibamos guardar o coração na fé e na bondade, conservando a palavra e as mãos no serviço infatigável do bem. Não comente o mal para que o mal não se estenda. Não se refira à sombra, para que a sombra não recaia em seu caminho. No livro dos Espíritos, a gente está falando das leis divinas ou naturais, e a pergunta é se as leis divinas e naturais só foram reveladas por Jesus. Se antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis só foram dadas por intuição aos homens. E a resposta do Espírito de Verdade é assim. Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. As leis divinas, estando escritas no livro da natureza, torna possível ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram desde todos os tempos proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que os elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos que já saíram da barbárie. E isso a gente pode ver nos estudos históricos de todos os povos. O bem, a preocupação com o outro, o auxílio, a coletividade, está sempre bem defendida nas leis morais de cada povo. No livro A Gênese, a gente vai ler agora a pedra angular no capítulo das predições do Evangelho. E é a passagem de Mateus, capítulo 21, versículos 42 a 46. Não lestes jamais isto nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a principal pedra do ângulo. Foi o que o Senhor fez e nossos olhos o veem com admiração. Por isso, eu vos declaro que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que dele tirará frutos. Aquele que se deixar cair sobre essa pedra se despedaçará, e ela esmagará aquele sobre quem cair. Tendo ouvido de Jesus essas palavras, os príncipes dos sacerdotes reconheceram que era deles que o mesmo Jesus falava. Quiseram então apoderar-se dele, mas tiveram medo do povo que o considerava um profeta. A palavra de Jesus se tornou a pedra angular, isto é, a pedra de consolidação do novo edifício da fé, erguido sobre as ruínas do antigo.
havendo os judeus, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus rejeitado essa pedra, ela os esmagou do mesmo modo que esmagará os que depois a desconheceram ou lhe desfiguraram o sentido em prol de suas ambições. Porque a verdade prevalece sempre, e mesmo aqueles que desvirtuam, que querem mudar o sentido, interpretar de uma forma que convenha aos seus próprios interesses, mais tempo, menos tempo, eles caem, as suas palavras se perdem e aos poucos a gente vai retomando o sentido puro que Jesus deixou. E para terminar nossas leituras, vamos ler a trovinha de Ulisses Bezerra, do livro Trovas do Mais Além, psicografado por Chico Xavier. Não ouvides, nem desprezes a obrigação benfazeja. Quem faz aquilo que deve pode ter o que deseja. E vamos à nossa prece com uma mensagem de Emmanuel do livro Correio Fraterno, psicografado por Chico Xavier. O ouro que retemos voltará para as arcas de onde saíram para as nossas mãos. A casa em que residimos abrigará mais tarde diversos moradores. A roupa que vestimos dirige-se ao monturo de onde ressurgirá, renovada de todo, acolhendo outras formas. O pão de que nos nutrimos alimenta-nos e passa. As afeições queridas que enfeitam nossas horas de beleza e ternura são joias de carinho do tesouro de Deus. Ajudar é ajudar-se. Trabalhar é aprender. Servir é entesourar. Lembremo-nos, portanto, que possuímos apenas o que damos de nós mesmos, no amparo aos semelhantes, porque o bem que oferecemos aos irmãos de jornada é crédito de luz, a enriquecer-nos a vida, nos caminhos da terra e nas bênçãos do céu. E assim, Senhor, nos damos conta do quanto precisamos ajudar aos nossos semelhantes, aos nossos irmãos, porque apenas o que fica em nossas mãos é o bem que fazemos, é o amor que dedicamos a todos, são as nossas riquezas, os nossos bens, e todo o resto que foi nos dado apenas como empréstimo nesta vida, retorna de onde veio, porque são coisas puramente materiais, roupas, alimentos, dinheiro. Nada disso importa para a vida espiritual. E a nossa preocupação maior não deve ser, como disse Jesus, o que vai nos alimentar, onde vamos
nos acolher, porque isso tudo Deus nos provê. Mas é da nossa responsabilidade servir, amar, viver com toda a dedicação a Ti, Senhor. E para nos dedicarmos a Ti, precisamos nos dedicar aos nossos irmãos, que é o caminho para chegarmos a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a termos sempre essa verdade em nosso coração, em nossa mente, para não nos desviarmos do Seu caminho, para não nos distrairmos com as ostentações, com o nosso egoísmo, que quer tudo para si mesmo, com as nossas vaidades, que nos fazem lutar, brigar por coisas tão sem sentido, por tantas efemeridades transitórias desta vida. Que possamos, Senhor, nos dedicar a Ti com todo o nosso amor, com todo o nosso bem, e assim Te entregamos nossas vibrações para que sejam levadas como alívio, como conforto para todos aqueles desesperados, perdidos, que ainda não encontraram a Sua luz, Senhor. Que as nossas vibrações possam dar-lhes a calma necessária, o conforto primordial, para que eles possam pensar em Ti, Senhor, acolhê-lo em seus corações e transformar-se em pessoas melhores, em almas amorosas, caridosas, que também, como nós, desejam se elevar, evoluir e fazer parte dos seus discípulos, dos seus seguidores. E esses são realmente seguidores do bem, do amor e da paz. E queremos estar entre eles. Obrigada, Senhor, por Sua luz, por Seu amor, por Sua compreensão, que nos alimenta, nos fortalece, que nos ilumina e nos abençoa. Obrigada, obrigada, Senhor, que assim seja.